Você passou anos na escola, decorou fórmulas, fez provas difíceis, aprendeu sobre equações, química, geografia. Mas me responda com sinceridade: alguém já te ensinou a lidar com dinheiro de verdade? A escola te preparou para ser empregado, mas não para ser livre. Te ensinou a seguir regras, mas não a criar riqueza. Te encheram de conteúdos que você nunca mais usou, mas não mostraram o caminho para construir a vida que você sonha. E é por isso que tantos trabalham duro, dia após dia, mas continuam presos em dívidas, sem conseguir juntar, investir ou conquistar a tão sonhada tranquilidade financeira. Não porque você não é capaz, mas porque ninguém nunca te deu as ferramentas certas. Agora imagine o contrário: entender em poucos minutos aquilo que pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o dinheiro. Imagine poder olhar para a sua conta bancária com orgulho, tomar decisões com clareza, investir com segurança e finalmente sentir que o seu dinheiro trabalha por você. Isso é liberdade financeira. Não se preocupar se o salário vai durar até o fim do mês. Não depender de favores ou de horas extras. Não viver no automático. É ter escolhas. É respirar aliviado. É ter tempo e paz para aproveitar o que realmente importa. E a verdade é simples: essa liberdade não é privilégio de poucos. Ela pode ser sua. E começa aqui, agora, aprendendo em minutos aquilo que ninguém nunca te ensinou. Antes de começar, me conta aqui nos comentários: qual foi a maior lição que você nunca aprendeu sobre dinheiro, mas que gostaria que tivessem te ensinado na escola? O problema da educação tradicional. Você já percebeu que passamos mais de uma década dentro da escola e da faculdade, mas quase ninguém sai de lá sabendo lidar com dinheiro? Aprendemos fórmulas de matemática que nunca usamos, decoramos datas históricas, mas ninguém nos ensina como pagar uma fatura de cartão sem cair em juros abusivos, como investir para ter liberdade financeira, ou mesmo como escapar da corrida dos ratos. Aquela rotina interminável de trabalhar, pagar contas e repetir, sem nunca conquistar a verdadeira independência. E isso não é por acaso. O sistema educacional foi construído para formar bons funcionários, não pessoas livres. Querem que a gente aprenda a obedecer regras, a seguir ordens, a se conformar com um salário fixo e com dívidas que parecem não ter fim. Quantas pessoas você conhece que fizeram faculdade, se esforçaram, conseguiram um emprego, mas continuam endividadas, presas num ciclo de estresse financeiro, vivendo de mês em mês? A verdade é dura. A escola nos prepara para sermos peças de uma engrenagem, não donos do nosso próprio destino. E esse é o maior motivo pelo qual tantas gerações vivem endividadas, sem nunca experimentar o que é a sensação de trabalhar por escolha e não por necessidade. Mas existe uma saída. O conhecimento que a escola nunca ensinou pode libertar você. Aprender a investir, a controlar seu dinheiro, a construir ativos em vez de dívidas. Esse é o caminho da liberdade. Ter a segurança de que o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. Agora eu quero que você reflita. Se você tivesse aprendido sobre dinheiro ainda na escola, sua vida financeira hoje seria diferente? Você acredita que é possível quebrar esse ciclo e conquistar sua liberdade financeira, mesmo que nunca tenham te ensinado isso antes? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber se você também sente que a escola falhou em te preparar para a vida real. Mentalidade financeira, a base da liberdade. Você já parou para pensar na diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você? Essa é uma das chaves mais poderosas da liberdade financeira. E, ao mesmo tempo, um dos pontos em que a maioria das pessoas fica presa durante a vida inteira. Ricos-pobres, o que muda na forma de pensar. A grande diferença não está apenas no quanto se ganha, mas em como se enxerga o dinheiro. Quem tem mentalidade de escassez acredita que o dinheiro serve apenas para pagar contas e sobreviver. Já quem desenvolve mentalidade de abundância entende que o dinheiro é uma ferramenta, um meio de criar mais liberdade, mais tempo e mais escolhas. Enquanto muitos passam a vida trocando horas por salário, os que alcançam riqueza buscam formas de fazer o capital trabalhar por eles. Investimentos, negócios, ativos que geram renda mesmo enquanto dormem. A prisão invisível da corrida dos ratos. Quando trabalhamos apenas para pagar boletos, entramos em uma roda viva sem fim. Trabalhamos para ganhar dinheiro, gastamos, ficamos sem, precisamos trabalhar de novo. É a famosa corrida dos ratos. E a verdade é dura. Sem mudar a mentalidade, ninguém escapa desse ciclo. É por isso que tantas pessoas, mesmo depois de anos de esforço, continuam endividadas, cansadas e sem perspectiva de futuro. O poder da liberdade financeira. A liberdade financeira não é sobre nunca mais trabalhar. É sobre ter a escolha de trabalhar porque você quer, não porque você precisa. É poder olhar para o futuro com tranquilidade, sabendo que o dinheiro está sendo multiplicado por você.
e não o contrário. Imagine viver sem depender de um chefe, sem medo da próxima conta, sem aquela ansiedade de fim de mês. Essa é a promessa de quem aprende a mudar a mentalidade financeira. Você sente que hoje está trabalhando pelo dinheiro ou já conseguiu dar os primeiros passos para fazer o dinheiro trabalhar para você? Na sua visão, qual é a maior barreira mental que te impede de conquistar a liberdade financeira? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque esse é o primeiro passo para transformar sua mentalidade e, consequentemente, o seu futuro. O poder do orçamento e do controle. Você já percebeu que não é o quanto você ganha que define sua liberdade financeira, mas sim o quanto você administra? Muitas pessoas acreditam que ter um salário maior é a solução para todos os problemas, mas a verdade é que mesmo quem ganha muito pode viver endividado, preso em um ciclo sem fim de contas e frustrações. A diferença está no controle. É o orçamento que revela aonde o seu dinheiro realmente vai e é a disciplina de se pagar primeiro que cria o caminho para a liberdade. O erro mais comum é simples: gastar primeiro e se pagar por último. Quem vive assim nunca sente que sobra. O dinheiro escorre pelas mãos, como água sem recipiente. Por isso, a regra prática é poderosa: se pague primeiro. Coloque sua liberdade como prioridade antes de qualquer conta, boleto ou impulso de consumo. Imagine o impacto de guardar uma parte do que você recebe antes mesmo de pagar suas despesas. Isso não é apenas sobre economizar, é sobre construir um futuro em que você não dependa do próximo salário para sobreviver. É sobre criar uma reserva que traga paz, abrir espaço para investimentos e conquistar a segurança de escolher o que você quer viver. A liberdade financeira não acontece por acaso, mas por meio de pequenas decisões repetidas todos os dias. Cada vez que você decide se pagar primeiro, está plantando a semente da independência. Está dizendo para si mesmo: eu sou mais importante do que as dívidas, mais importante do que os gastos passageiros. Eu escolho minha liberdade. Agora eu quero te ouvir. Você já tentou se pagar primeiro, mesmo que fosse uma pequena quantia? Como seria sua vida se essa prática fosse constante? Dívidas e juros compostos. Quando falamos de dívidas e juros compostos, estamos falando de um dos pontos mais cruciais da liberdade financeira, porque os juros compostos podem ser o seu maior inimigo ou o seu melhor aliado. Tudo depende de que lado você escolhe estar. Juros compostos contra você. Imagine o cartão de crédito ou aquele empréstimo fácil que parece resolver um problema imediato. Os juros compostos ali não param de trabalhar, mas não a seu favor. Eles se multiplicam mês após mês, transformando uma dívida de alguns reais em uma bola de neve que pode sufocar sua vida financeira. É como estar remando contra a maré. Por mais esforço que faça, se continuar nesse ciclo, a correnteza te leva para trás. Juros compostos a favor de você. Agora, imagine o oposto. Você investe um valor pequeno, mas constante, em algo que rende juros compostos. Todo mês, além do seu dinheiro, os próprios juros começam a gerar mais juros. É o efeito da bola de neve também, só que dessa vez ela trabalha para o seu lado. Pequenas quantias aplicadas com disciplina se transformam em grandes resultados ao longo do tempo. É como plantar uma árvore. No começo parece pequena, mas depois de alguns anos ela dá sombra, frutos e segurança. Exemplos práticos. Uma dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito, com juros de 10% ao mês, pode virar R$ 2.594 em apenas um ano. Já um investimento de R$ 200 por mês, rendendo 1% ao mês, acumula mais de 32 mil em 10 anos. Percebe a diferença? O mesmo mecanismo matemático pode ser um peso que te prende ou a escada que te liberta. Se você quer liberdade financeira, precisa tomar uma decisão hoje: deixar os juros compostos te escravizarem através das dívidas, ou colocá-los para trabalhar para você através dos investimentos. A chave não é ganhar mais, mas aprender a administrar melhor. A cada escolha que você faz, gastar sem planejamento ou investir com disciplina, você está definindo de que lado dessa equação quer estar. Agora me diga nos comentários: você sente que hoje os juros estão trabalhando contra você ou a favor de você? Qual é o primeiro passo que você acredita que precisa dar para inverter esse jogo e caminhar rumo à sua liberdade financeira? Construindo a reserva de emergência. Construir uma reserva de emergência é um dos passos mais poderosos e libertadores para quem busca independência financeira. Não é apenas sobre guardar dinheiro, é sobre conquistar tranquilidade, segurança e liberdade. Pense bem, de que adianta ganhar bem, se qualquer imprevisto pode te jogar de volta para as dívidas? É aqui que muita gente se prende no ciclo da corrida dos ratos, o que é e por que é essencial. A reserva de emergência é aquele colchão financeiro que vai segurar você em momentos de turbulência. Perdeu o emprego? O carro quebrou?
Uma emergência de saúde? Em vez de entrar no cheque especial, no cartão de crédito ou em empréstimos com juros altíssimos, você terá uma proteção que garante paz de espírito. Quem tem reserva de emergência não vive com medo do amanhã. Vive com liberdade de escolha, porque não precisa aceitar qualquer trabalho, não precisa se desesperar com um imprevisto e não precisa se submeter ao peso sufocante das dívidas. Onde colocar esse dinheiro? Agora, não adianta nada você construir sua reserva e deixá-la no lugar errado. Aqui vai a diferença. Poupança é o caminho mais conhecido, mas também o menos vantajoso. A rentabilidade é muito baixa e muitas vezes perde para a inflação. CDB com liquidez diária é uma opção muito mais inteligente. Paga uma taxa atrelada ao CDI, rende melhor que a poupança e ainda permite resgatar o dinheiro a qualquer momento. Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros do país, pois tem a garantia do Tesouro Nacional. Além disso, acompanha a taxa Selic, garantindo rentabilidade estável e proteção contra a inflação. O importante é que a reserva de emergência deve ficar em aplicações seguras, de liquidez imediata e sem risco de perda. O objetivo não é ganhar muito, mas ter certeza de que o dinheiro estará disponível quando você mais precisar. Pense comigo, se amanhã tudo desse errado, quanto tempo você conseguiria viver apenas com as suas economias? Um mês? Uma semana? Ou nenhum dia? Essa resposta revela não só o tamanho da sua segurança financeira, mas também o quanto você está perto, ou longe, da sua verdadeira liberdade. Agora quero ouvir você. Já começou a montar a sua reserva de emergência? Se sim, quanto tempo de tranquilidade ela te garante hoje? Se ainda não começou, qual é o primeiro passo que você pretende dar? Esse é o tipo de reflexão que separa quem vive refém do dinheiro de quem está construindo liberdade financeira real. Investimentos. O que nunca contaram. Quando falamos de investimentos, muita gente ainda associa esse tema a algo distante, complicado ou até coisa de rico. Mas a verdade é que investir é uma das ferramentas mais poderosas para conquistar liberdade financeira. E essa liberdade não é privilégio de poucos, é um direito de todos que decidem se organizar e dar os primeiros passos. Ativos Shield. Passivos. A chave para mudar seu jogo. Antes de pensar em ações, fundos ou renda fixa, é preciso entender um conceito simples: a diferença entre ativos e passivos. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso: investimentos, aluguéis, rendimentos. Passivos são tudo que tira dinheiro do seu bolso: dívidas, financiamentos, gastos que não geram retorno. Quando você começa a acumular ativos, mesmo que pequenos, está construindo a base da sua liberdade. Essa é a virada de mentalidade que separa quem continua refém do dinheiro de quem aprende a fazer o dinheiro trabalhar por ele. O universo dos investimentos de forma simples: ações, pedaços de empresas. Ao comprar uma ação, você vira sócio e participa dos lucros e do crescimento dela. Fundos, uma forma coletiva de investir, em que várias pessoas aplicam juntas e um gestor profissional cuida das escolhas. Renda fixa, investimentos como Tesouro Direto ou CDBs, onde você empresta dinheiro para o governo ou bancos e recebe juros em troca. Esses são apenas exemplos básicos, mas já mostram que investir não é um bicho de 7 cabeças. Existem opções para cada perfil, cada bolso e cada objetivo. A verdade sobre investir. Muitas vezes nos fizeram acreditar que investir é só para quem tem muito dinheiro. Isso é mentira. Com poucos reais já é possível começar. O que realmente importa não é quanto você começa, mas o hábito de investir regularmente. Esse hábito é o que constrói patrimônio ao longo do tempo, aproveitando o poder dos juros compostos a seu favor. A sua liberdade está em jogo. Investir é mais do que buscar rentabilidade. É sobre construir escolhas. Quando você investe, está comprando tempo e tranquilidade para o futuro. Está garantindo que o dinheiro não controle seus passos, mas que seja o combustível dos seus sonhos. A liberdade financeira começa quando você entende que não precisa trabalhar a vida inteira apenas para pagar contas. Você pode criar um ciclo em que o seu dinheiro trabalha por você. Agora eu quero ouvir de você. Você já começou a investir mesmo que pouco? Ou ainda acredita que isso não é para você? O que te impede de dar esse primeiro passo rumo à sua liberdade financeira? Liberdade financeira. Liberdade financeira não é apenas uma palavra bonita. É um estado de vida que transforma completamente a forma como você acorda todos os dias. Imagine não ter que se preocupar se o cartão vai passar, não perder o sono pensando em dívidas e poder tomar decisões baseado no que você quer e não no que o dinheiro permite. Esse é o verdadeiro poder da independência financeira. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Não é um salto repentino. É um caminho construído com pequenas decisões diárias.
Guardar parte do que você ganha antes de gastar. Evitar dívidas que drenam sua energia e sua paz. Investir mesmo que seja pouco e deixar o tempo agir a seu favor. É como plantar uma árvore. No começo parece lento, quase insignificante, mas com consistência, um dia você se senta à sombra dela e percebe o quanto valeu a pena. A liberdade financeira não acontece quando você ganha mais, mas quando você administra melhor. Porque quem não controla R$ 1.000 também não controlará 10.000. É o hábito que constrói a riqueza, não apenas a quantia que entra na sua conta. A cada escolha, gastar ou poupar, investir ou adiar, você está escrevendo o seu futuro. E aqui está a reflexão que quero que você leve com você. A liberdade financeira não é um sonho distante, é o resultado de atitudes simples, repetidas todos os dias. O problema é que a maioria das pessoas deixa para depois, enquanto os juros, as dívidas e os arrependimentos crescem. Agora eu quero te ouvir. Qual é a sua maior dificuldade hoje para dar esse primeiro passo rumo à liberdade financeira? Guardar, investir ou evitar dívidas? Passo a passo resumido. Do caos ao controle. Liberdade financeira não é um golpe de sorte, é um conjunto de microdecisões repetidas com disciplina. Quem se organiza hoje, colhe tranquilidade amanhã. Se você quer sair da reação e assumir o comando, siga este caminho simples e faça dele um compromisso público nos comentários. 1. Controle de gastos. Diga ao seu dinheiro para onde ir. Dinheiro não some, ele é gasto. Todo real precisa de um destino antes de cair na conta. Em vez de ver no fim do mês o que sobrou, defina no início. Essencial, metas e estilo de vida. Cancele o que não usa, negocie o que não precisa custar tanto, automatize suas contas e se pague primeiro. 2. Criação da reserva. Paz antes de coisas. A reserva de emergência é o seu escudo contra o imprevisto. Comece por 1 mês de despesas, evolua para 3 e mire 6 meses. Mantenha essa grana segura e líquida, nada de arriscar o seu paraquedas. Construa com constância. Todo depósito é um tijolo na sua tranquilidade. 3. Início nos investimentos. Pequeno, cedo e sempre. Investir não é coisa de rico. É o caminho para deixar os juros trabalharem por você. Comece com pouco, mas comece. Transforme o aporte mensal em hábito sagrado. Chova ou faça sol. Foque em ativos coerentes com seu objetivo e prazo. A reserva fica segura. O investimento cresce no tempo. 4. Pensar no longo prazo. A visão que paga dividendos. Quem olha para décadas toma decisões diferentes de quem só pensa no fim de semana. Faça revisões mensais, ajuste a rota, mas mantenha a direção. Lembre-se, tempo mais consistência é igual a liberdade. Seu compromisso de 30 dias começa agora. Dias 1-7. Mapear 100% dos gastos e cortar 3 vazamentos. Dias 8-14. Formar o degrau 1 da reserva, pelo menos 2 meses de despesas. Dias 15-21. Fazer 3 aportes automáticos, mesmo que pequenos. Dias 22-30. Revisar metas e escrever seu plano de 12 meses. Aporte-alvo, % da renda, marcos da reserva. Declare nos comentários compromisso assumido se você vai seguir esse plano. Em qual etapa você está agora? 1, 2, 3 ou 4? Qual gasto você vai cortar hoje e qual será o valor do seu próximo aporte? Se este passo a passo te deu clareza, salve para revisar nos próximos 30 dias e compartilhe com quem precisa de paz financeira. A liberdade começa com uma decisão, a sua. Em menos de 1 hora, você aprendeu o que anos de escola não mostraram. Que a liberdade financeira não é um sonho distante, mas uma construção possível. Ela não nasce de sorte, herança ou milagres, mas sim das suas escolhas de hoje. Pense bem, cada anotação que você fez aqui pode ser a semente de uma transformação. Cada conceito que você entendeu, seja sobre controlar gastos, investir de forma inteligente ou criar sua reserva de emergência, é uma ferramenta real para mudar seu futuro. A pergunta é: você vai deixar isso guardado apenas na memória ou vai colocar em prática? O próximo passo está em suas mãos. Escolha uma mudança simples que você pode aplicar ainda hoje. Cortar um gasto desnecessário, separar uma porcentagem do que ganha ou simplesmente anotar cada despesa da semana. Anote os seus aprendizados para que eles não se percam na correria do dia a dia. Volte aqui nos comentários e compartilhe qual será a sua primeira ação. Essa troca vai inspirar você e também outras pessoas que estão buscando a mesma liberdade. A liberdade financeira não chega de repente. Ela é construída em cada decisão. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Agora eu quero ouvir de você. Qual foi a maior lição que ficou clara hoje
E qual atitude você vai tomar ainda hoje para caminhar rumo à sua liberdade financeira? Assim você transforma conhecimento em prática e começa a escrever uma nova história para o seu dinheiro e para a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que você vai aprender com a trilha da liberdade financeira, o método feito passo a passo para te ajudar a sair do aperto e conquistar sua liberdade financeira. Aproveite, pois ele está com um preço promocional e vários bônus liberados por tempo limitado. É só clicar no link aqui na descrição ou no comentário fixado. Lembre sempre, o maior ativo que existe é você mesmo. Invista em conhecimento e habilidades, porque é assim que vem a liberdade e a segurança. Até o próximo vídeo.